Boa noite, meus irmãos. Mais uma quarta-feira, estamos aqui para continuarmos os nossos estudos sobre as obras de André Luiz, continuando o estudo do livro A Libertação, do capítulo 2. Então, vamos fazer a leitura do Evangelho. Caiu para nós o capítulo 27. Pedi e obtereis. Eu vou ler o item 23, alegria da prece. Vinde, vós que quereis crer. Os Espíritos Celestes acorrem e vêm nos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece, como são tocantes as palavras que saem da boca de quem ora. A prece é um orvalho divino que destrói o amor, que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós não há mais mistério, eles vos revelam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesse mundo infinito e etéreo que os pobres humanos desconhecem. Então fica aí para a gente refletir sobre esse tema, a prece do Evangelho, né? Muito importante, como causa modificações em nós. Nós vamos fazer a nossa oração, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre, e através da Tua infinita hierarquia, solicitar que esses benfeitores em Teu nome possam estar conosco na noite de hoje, nos permitindo maior percepção dos Seus ensinamentos através do estudo da obra do nosso amigo André Luiz, que possa amparar e assistir a todos os nossos familiares, a todos os trabalhadores da nossa casa espírita, quer encarnados e desencarnados, que possam amparar e assistir a todas as equipes de todos os orbes, que durante essa estadia entre nós tanto nos auxilia, propiciando a melhoria da vibração do nosso planeta e que possamos refletir acerca desses sentimentos que envolvem essas vibrações, que possam parar e assistir a todas as equipes do plano espiritual que incansavelmente acolhe, assiste e esclarece a todos aqueles que foram reunidos para esse desencarne coletivo. Enfim, Senhor, aonde existir a dor física ou espiritual, esses seus enviados possam estar ali levando a luz para a elevação espiritual e as energias para o fortalecimento físico de todos, bem como a cada unidade hospitalar da nossa cidade, as enfermarias, os ambulatórios, as unidades de terapia intensiva, a todos os profissionais que estão lidando com essas doenças, com essas dificuldades, que todos possam ser amparados e auxiliados neste momento. Graças a Deus e que assim seja. Bom, meus irmãos, então, continuando o nosso estudo, nós estamos vendo o capítulo 2 e vamos voltar um pouquinho atrás para a gente não perder a continuidade. Então vamos lá.
A vontade, não obstante, condicionada por leis cósmicas e morais, inclinará a comunidade dos corpúsculos vivos que permanecem a seu serviço por tempo limitado, à maneira de eletricidade que liga as forças da usina para atividade num charco ou para serviço numa torre. Sendo cada um de nós uma força inteligente, detendo faculdades criadoras e atuando no universo, estaremos sempre engendrando agentes psicológicos através da energia mental, exteriorizando o pensamento e com ele improvisando causas positivas cujos efeitos podem ser próximos ou remotos sobre o ponto de origem. Abstendo-nos de mobilizar a vontade, seremos invariáveis joguete das circunstâncias predominantes no ambiente que nos rodeia. Contudo, tão logo deliberemos manobrá-la à vontade, é indispensável resolvamos o problema de direção, porquanto nossos estados pessoais nos refletirão a escolha íntima. Então, esta nós já tínhamos comentado na última quarta-feira, é uma posição em que o mentor Gubbio nos coloca acerca desse plano espiritual, né? Que todos nós estamos ligados, né, por nossa atração magnética especial a um orbe, assim que desencarnarmos, e a ele estaremos ligados com a força básica do nosso conhecimento, nos atraindo e nos colocando em posição de atração, repulsão ou assimilação de novos conhecimentos após a conscienciação da nossa atual condição ou situação. Então, a vontade condicionada às leis morais e às leis cósmicas, né, que elas prevalecem primeiro a nossa vontade, mas sim, nós estamos submetidas a todas elas, as leis naturais e as leis divinas. Depois dessa submissão, a vontade faz com que nós possamos atrair ao nosso novo estado, né, a nossa nova vestimenta física no plano espiritual, a corpúsculos que nos auxiliarão, nos fortalecerão, ou pelo contrário, nos acarretará de maiores energias a serem drenadas nestas condições ou em condição futura. E ele dá um exemplo aqui, ó, que isso se assemelha à eletricidade, em que um funcionário a liga num determinado momento para que se estabeleça a energia por um certo período de tempo. Da mesma forma, nós estamos também com essa proporcionalidade de tempo. Isso se passa ao longo de vidas, tanto na materialidade como no plano espiritual. Isso é temporário e decorrente de forças morais e naturais, quais são as leis naturais, e dentre elas a do progresso, em que nos leva, entre aspas, à evolução, e a lei de causas e efeitos. Isso tudo é imperioso diante de nós, mas a vontade predomina sobre a limitação a que nós possamos atrair com dificuldades ou ampliá-la nas facilidades e nos entendimentos, atrelando também as novas condições de pensamentos neste mesmo nível. Então, continuando, existem princípios, forças e leis no universo minúsculo, tanto quanto no universo macrocosmo. Dirija um homem a sua vontade para a ideia de doença e a moléstia lhe responderá pelo apelo.
com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço. Porque a sugestão mental positiva determina a sintonia e a receptividade da região orgânica em concessão com o impulso havido e as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental dos milhões de pessoas que as entretêm, acorrerão em massa absorvidas pelas células que a atraem, em obediência às leis interiores reiteradamente recebidas, formando no corpo a enfermidade idealizada. Claro que nesse capítulo temos a questão das provas necessárias nos casos em que determinada personalidade renasce, atendendo ao impositivo das lições expiatórias. Mas, mesmo aí, importante porquanto o doente que se compraz na aceitação e no elogio da própria decadência, acaba na reposição de excelente incubador de bactérias e sintomas mórbidos. Enquanto que o espírito em reajustamento, quando reage valoroso contra o mal, ainda mesmo em benefício e merecido, encontra imensos recursos de concentrar-se no bem, integrando-se na corrente da vida vibratória. Então, olha o quanto de esclarecimento e de importância o Gubbio reforça a nós e a equipe do André Luiz, né? Sabido inicialmente dessas nossas condições e da existência dessas forças, dessas leis do universo macrocósmico e do universo infinitesamente pequeno ou minúsculo, que compõe os trilhões de células do nosso organismo somático, isso vem a nos influenciar e nos causar dificuldades imensas, dependendo do padrão e do nível básico de evolução, de entendimento para uma nova situação, ou frente a dificuldades e casos futuros, né, por influenciação, por ação do pensamento. E da mesma forma, essas mudanças não se farão de um momento para o outro, porque juntamente com toda a nossa trajetória evolutiva, em que no processo de várias reencarnações, a projeção do nosso perispírito em futuros corpos cada vez melhorados com as novas condições de futuras reencarnações, elas ainda não se perderam por completo essa mediana de energias ao qual, quando saímos do primitivismo, passando por um estado, vamos dizer assim, de selvageria, de bastante luta para a sobrevivência, adentramos a um período em que a lei do mais forte e foram esbarrando em sentimentos cada vez voltados para a oposição e a opressão sobre o nosso semelhante em conquista própria, né, do indivíduo. Assim que isso se desenvolveu, desembocando em ambientes mais evoluídos, quando o espírito atinge a forma das sociedades, isso vem melhorando um pouco. Imagina ao longo dessas trajetórias nós construindo organismos poucos mais melhorados, ou às vezes até mantendo uma tradição energeticamente pesada, em que nas futuras formas ainda não podemos ainda reagir com tanto rigor a despeito dessas influenciações. Isso, nos dias de hoje, nos leva a uma condição de entendimento que ainda estamos recentemente saindo dessas situações em que se podemos perceber o bem e o mal, já temos a condição de entendimento de que é o bem, de que é o mal.
eliminamos o mal de uma certa forma, mas aquilo no presente corpo psicomático ainda traz energias acumuladas dessas trajetórias, em que não é de uma mudança repentina que elas vão ser drenadas ou que vão serem facilmente modificadas para um novo padrão aqui buscamos. Isso demanda tempo, não só na espiritualidade, como nos processos reencarnacionistas. E é isso que muitas das pessoas às vezes acham que, não, eu sou espírito, eu estudei, eu já entendo a minha posição futura no plano espiritual. Em se desencarnando lá, se perde nessas estruturas do macro e o micro, em que todas as forças psicomáticas ainda não se perderam, essas energias viciosas que tanto são facilmente influenciadas pelas inteligências voltadas para o mal. E desta forma que mais de 90% dos irmãos que desencarnam sem a mínima condição de entendimento são arrebanhados, atraídos e condicionados a ser submetidos por essas inteligências, que hoje, por próprio relato do Rubio, compõem até cidades inteiras, instituições com princípio diretivo formado por essas estruturas totalmente inteligentes. E isso se torna uma coisa tão simples e tão fácil no plano espiritual e que, para nosso entendimento, ainda nos dá essa perplexidade, essa condição de que nós já sabemos, já conhecemos muito. Mas entre esse processo de já acharmos e termos condição do entendimento, nós precisamos drenar essas energias em processos cada vez maiores voltados para ações benéficas, para ações em que depreende e vai nos fortalecer essa base somática evolutiva e nos permita maior condição de nos posicionar livremente dessas influências em planos ainda desconhecidos por nós, quais os planos espirituais. Então, com maior segurança, teremos condição de, implementando a nossa vontade, o nosso desejo, essas ações venham se fortalecer como um todo no nosso corpo somático. Imaginem só um exemplo bem rústico, um indivíduo qualquer que tem alguma dependência ou um vício químico, por exemplo. Ele consegue, de um dia para o outro, deixar esse vício? Muito difícil, né? E muito menos sozinho. Ele vai depender de muita ajuda, de profissionais bastante qualificados que possam lhe auxiliar em ações, em atitudes que vão fortalecer o seu organismo, do oposto em que ele se encontra sob a prevalência e o domínio. Esta mesma condição nós vamos desembocar no plano espiritual e achando que já estamos em condição de entendimento e de posicionamento junto a este novo plano. Essa segunda informação do nosso grande Dr. Inácio é a maior dificuldade inicialmente nesses planos, revelado por eles com imensa preocupação a nós espíritas encarnados e correligionários aqui de Uberaba. Então, continuando. Registrava as explicações profundamente edificadas e, não obstante a longa pausa que se fez espontaneamente, não ousei interromper o curso da argumentação a fim de não quebrar a linha do pensamento. Prestimoso e digno, Gúbio continuou. Nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores, com objetivos de aperfeiçoamento.
Isso reforça bastante o que nós viemos falando, né? Concluindo os parágrafos anteriores, desta energia, dessa força, dessas ações que, somada à nossa base ainda frágil, nos contamina e nos toca com muita facilidade, né? Nosso organismo perispiritual, fruto sublime da evolução, quando ocorre ao corpo físico na esfera da crosta, pode ser comparado aos polos de um aparelho magneto-elétrico. O espírito encarnado sofre a influência inferior através das regiões que se situam o sexo e o estômago. Então, olha que informação importante, bem já não tão, né, nova, porque a espiritualidade sempre nos tem falado isso, que nós somos tocados e influenciados por ações bastante pesadas e grosseiras que nos envolvem a nossa sexualidade e o nosso estômago. Mas isso é decorrência do nosso ainda primitivismo, que ainda trazemos e carregamos dentro de nós. E isso todos nós sentimos fortemente ainda presente em nós. E qualquer uma dessas situações, diante do sexo ou do estômago, nós vamos ser facilmente levados ainda a replicarmos ações pesadas, né? Ainda não drenadas totalmente. E recebe os estímulos superiores, ainda mesmo procedente de almas não sublimadas, através do coração e do cérebro. Olha que coisa também, não mais novidade na informação, mas quando nós estamos vibrando com energias e elevando o nosso padrão e diante do pensamento voltado para ações sublimes, altruístas, isso tudo vem de uma maneira prática e muito fácil se instalando em nós. E como toda a energia ela se inicia de condições do plano espiritual e organizadas pelo nosso cérebro somático, parte de estruturas cerebrais e passando pelos lóbulos frontais, ela vem se alicerçar em armazenamentos também a estrutura da memória chamada hipocampo. Então essas estruturas guardarão essas ideias, essas ações, esses sentimentos, mesmo percebidos de espíritos que ainda não estão tão elevados ou tenha tanta sublimação como a grande maioria costuma denominar esses grandes auxiliares que nós temos entre nós. Com toda certeza, mais uma informação do nosso grande Dr. Inácio, nós somos auxiliados, assistidos por estruturas e por espíritos também necessitando da mesma carga energética e somática nossa. Não que eles já tenham o corpo somático, mas as estruturas psíquicas deles têm que estar no mesmo padrão nosso, né? Porque senão eles também não estariam entre nós. Essas energias vão se fortalecendo, vão se somando e trazendo através das nossas memórias, através das nossas... aí surge um processo muito importante que culminou com a mediunidade, que é os sonhos. Interessante a gente destacar aqui, e a gente vai concluir por hora neste assunto, que os sonhos é o que nos diferencia do resto dos outros animais, que ainda não possuindo o pensamento contínuo, não tem a noção da sua existência, do seu eu, da sua condição, e não traça uma perspectiva, não tem como traçar uma perspectiva futura. Eles não têm um ideal futuro, eles não imaginam, eles não virtualizam
o futuro. Eles não têm essa condição porque não possuírem os lobos frontais, aos quais nos diferenciam tanto. E a eles, somado isso tudo, nos abre caminhos para a informação, para a busca, que nos proporciona vasta condição de locomoção, estacionamento e decaída diante destas novas estruturas em que nós usamos do nosso cérebro. Isso são fatores em que a ciência demonstra e que a espiritualidade vem sempre nos colocando em doses sempre um pouquinho mais aumentadas, quando já percebe que em nós, através dos estudos, da nossa prática vivenciada em cima desses conhecimentos, melhoramos essa capacidade de entendimento. E eles vêm nos trazendo essas informações. Então, diante disso tudo, as nossas grandes dificuldades no plano espiritual, já relatadas em vários livros do nosso grande Inácio Ferreira, vem sendo agora, primeiro, informar por André Luiz através desse livro, que é muito preocupante essas nossas ações. E muitos irmãos da Casa Espírita, segundo informação, não só do Dr. Inácio, mas a gente tem também grande informação do grande instrutor da mediunidade, me fugiu o nome dele agora, que os maiores problemas, os espíritos que dão maior problema e causam maior dificuldade, tanto nos hospitais como nas casas mediúnicas, são os próprios espíritas, por já se acharem e se entenderem conhecedores dessas ações, e se perdem porque entre o conhecer, a prática e o posicionamento dessa base evolutiva, existem diferenças ainda a ser vencidas por cada um de nós. Então, por hoje, nós vamos terminando aqui. Na próxima quarta a gente continua esse capítulo, que é muito importante. Então vamos fazer a nossa oração de encerramento, agradecendo a todos os benfeitores que estiveram na noite de hoje conosco, que nos apoiaram, que nos assistiram, que nos intuíram, e que possa continuar nos auxiliando na nossa trajetória, nos fortalecendo junto aos nossos ideais cristãos, e que possa continuar o amparo e o auxílio a todos nós do plano terrestre, aos nossos dirigentes, aos nossos governantes, aos nossos médicos e cientistas, que possam proporcionar a cada um deles a luz e a energia para o entendimento e a sabedoria a ser praticada. Em Teu nome, Senhor, queremos Te agradecer, que o Senhor possa fortalecer a cada um de nós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Boa noite, então, meus amigos.